Vamos convidar a nossa amiga Karina Merlo, companheira também de caminhada aí na doutrina, que vai nos falar hoje, posto central de atendimento. Para a Karina, as nossas melhores vibrações. Obrigada. Boa tarde a todos. Queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. O convite da querida Raimunda, uma grande amiga, que está acompanhando minha jornada na doutrina espírita, né? Há pouco tempo que eu entrei. Nós estamos fazendo apenas 5 anos na doutrina espírita, mas com muito amor, muita dedicação e fidelidade, que é o mais importante. Então, que a espiritualidade maior nos abençoe e que eu possa passar da melhor forma possível a mensagem desta tarde. Amém? Amém? Que amém é esse? Amém? Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, o livro Nas Fronteiras da Loucura, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, é uma obra extremamente importante para nós, principalmente nós que somos baianos, brasileiros. Porque o cerne principal dessa obra é gerada a respeito do carnaval, em torno da atmosfera do carnaval. E estamos prestes aí, né? A iniciar os festejos, já aqui em Salvador, por isso que eu estou falando. Aqui na Bahia a gente já começa bem antes, afinal de contas, parece que o carnaval é o tempo todo, é o ano inteiro aqui na Bahia. Aí intensifica no período de carnaval. Carnaval é um dia só, mas pra gente não, né? A festa mesmo, oficial, parece que ela se estende 5, 6, 7, 8 dias. A depender dos nossos governantes também. Por que eu digo que é extremamente importante? Nós que entramos na doutrina espírita e temos esse contato com as informações do mundo espiritual, entendemos que somos um ser espiritual, vivenciando encarnações, experiências na carne. Estamos aqui, agora, corporificados, para vivenciar as experiências na matéria. Então, o Espiritismo, ele traz essa realidade para nós. E quando nós nos deparamos com as informações do mundo espiritual, a visão dos nossos irmãos desencarnados, junto à espiritualidade maior, todo o trabalho que fazem para conosco enquanto estamos encarnados, nós vamos ver como a misericórdia de Deus, ela é imensurável. Porque eu vejo assim, os espíritos se dedicando com tanto amor, tanto afinco, tanto carinho, para algumas situações que você vira assim, meu Deus, deixa aí essa criatura, não é possível, isso é um caso perdido. Mas para Deus não existe caso perdido. Porque Ele nos cria e sabe, Ele conhece mais do que ninguém o nosso interior, a nossa essência, e sabe que nós estamos em constante evolução. Então Ele não vê um filho no erro, Ele vê um filho imaturo, na ignorância, um filho que ainda não amadureceu. Por isso que não existe amor maior do que o amor de Deus, porque Deus é o próprio amor. Bem, quando a gente começa a analisar esta obra, para a gente focar no tema de hoje, que é o posto central de atendimentos, eu preciso introduzir alguns conceitos aqui rapidamente para vocês. Lá no Livro dos Espíritos, nós vamos estudar a evolução dos mundos. Nós já passamos pela classificação de mundos primitivos. Agora estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Não sou eu que falo, não, são os espíritos.
E no mundo de provas e expiações, esse mundo, o mal ainda sobrepõe o bem. O que é isso, Karina, você está dizendo? O mal prevalece sobre o bem. Então, não adianta a gente ficar achando que o mundo é um mundo ruim, é um mundo violento, é a nossa realidade. É. E aí, o que é que faz? Desencarna? Não. Se desencarnar, vai voltar para o mundo violento do mesmo jeito que você está nesse estágio de evolução. Junto comigo. Está aqui, estamos todos nesse mesmo barco. Então, o que é que a gente tem que fazer? Encarar a nossa realidade, sabendo que, se esse é um mundo onde o mal ainda prevalece sobre o bem, e eu me predisponho a ser um ser humano melhor cada vez mais, então eu quero fazer parte da minoria. Eu quero ser a parte que está sendo, no caso, a minoria que é o bem. Por quê? Eu mesmo fazendo parte dessa minoria, só eu que vou contribuir para que um dia, finalmente, o bem, no caso, prevaleça sobre o mal. E aí nós já estaremos numa classificação mais elevada. Então, estamos indo para o mundo de regeneração, que eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esse mundo, até porque ele serve como uma transição para o mundo feliz. Então, quem acha que o mundo de regeneração vai mudar muita coisa, não vai mudar muita coisa, não. E o que mudar, talvez a gente nem perceba. Por quê? Como é uma mudança gradativa do espírito, toda vez que a gente está no estágio melhor, vocês lembram que as encarnações anteriores nós éramos bem piores? Lembram? Não, né? Vocês não lembram. Vocês sabem, porque alguém deve ter dito e tudo, mas tem ciência que isso é uma realidade. Tem ciência dessa informação, mas você não se lembra, nem eu me lembro. Mas eu sei. Eu sei que amanhã eu estarei melhor do que hoje. Eu tenho certeza disso. Porque até terminar o dia, durante o meu sono, porque a gente está trabalhando durante o sono, lembra? A gente não simplesmente... Não, o cérebro continua trabalhando, processando as informações. Nós conseguimos também emancipar nosso espírito, a nossa alma, ter contato com o mundo espiritual. Tem gente que faz curso, eu tentei até fazer uma malhação enquanto dormia, né? Porque já que eu não conseguia ir para a academia em frente à minha casa, eu tentava enquanto estava dormindo à noite. Não deu certo, não perdi quilo, não fiz nada, não fiquei malhado nem nada. Então hoje eu estou tentando estudar no mundo espiritual. Então o que é que eu faço? Antes de dormir, com a minha prece, depois eu pego um assunto específico, foco naquilo, faço uma reflexão, faço uma nova oração pedindo à equipe espiritual que está lá na minha casa, porque eu faço evangelho no lar e todo ser humano que faz evangelho no lar, existe uma equipe espiritual que assessora os entes que moram naquele lar. E aí vou dormir sabendo que a espiritualidade maior está trabalhando esse tema enquanto eu durmo. Então a gente tem que aproveitar a vida o tempo inteiro. Não pensa que quem descansa enquanto dorme é o corpo. Quem precisa descansar são nossas células. O espírito continua trabalhando. Então, isso vai se dando a nossa evolução gradativa, que a gente não vai perceber assim de uma hora para outra. Inclusive, nesta encarnação, quando a gente se propõe a modificar determinados hábitos, determinadas ações, nós somos testados para percebermos que a gente mudou a nossa conduta. Olha que maravilha, né? Coisas no dia a dia prática. Eu me lembro que quando eu me determinei, algo assim bem básico, a parar de beber álcool e refrigerante, a criatura é exagerada, né? Ao invés de parar de beber álcool, depois o refrigerante, não, eu virei assim, vou parar de beber álcool e refrigerante. Numa sexta-feira, no sábado, era o casamento do meu primo, eu tive que passar o sábado inteiro bebendo água.
Porque eu veria assim, se eu me determinei, eu vou ter que fazer. Se não, eu não fizesse essa indicação para mim. Não, agora eu vou ter que parar. Por quê? Qual a diferença entre eu parar hoje e amanhã? E depois de amanhã? E depois de amanhã? E depois... É isso que a gente faz com a nossa vida. As nossas decisões nós protelamos. Vou começar um regime hoje. Aí quando você vai lá, hoje não, hoje é sexta, ó aí, não, hoje é sábado. Desde segunda-feira eu começo, né? Assim, chega a segunda, não começa. Ah, então agora só semana que vem, porque eu já me condicionei que eu quero começar na segunda. Agora que segunda eu não sei. É esse o problema. Então, quando a gente se determinar a fazer alguma coisa, a gente tem que se esforçar. Se esforçar. Algo que você queira mudar exige esforço. Esforço do ser humano. Então, a gente vai chegar lá. Um dia nós vamos chegar aqui, ó. Seremos espíritos puros. Alguém lembra um espírito puro que esteve aqui na Terra? Que amou incondicionalmente, que doou-se incondicionalmente? Nosso guia e modelo Jesus. Então, a nossa meta é sermos iguais a Jesus. Postura, em tudo. Mas quando a gente desencarna, o que é que acontece? Eu costumo dizer que existem, no caso, 3 situações quando a gente desencarna. A gente vai para o mundo espiritual. Agora, aonde no mundo espiritual? A gente pode ir para algumas regiões de sofrimento, que agora a gente já conhece como umbral, depois, né, de André Luiz nos trazer um pouco da situação dele quando ele esteve no umbral. Então, regiões que nós somos levados por uma identidade psíquica. Minha vibração vai fazer com que eu esteja naquela zona espiritual com todos aqueles espíritos que também estão na mesma frequência, na mesma vibração. Outra é um recolhimento a uma colônia espiritual, que também temos o exemplo em nosso lar. Própria colônia Nosso Lar, André Luiz, depois que é resgatado do umbral, vai para a colônia. Só temos essa colônia. O que é uma colônia? É uma cidade espiritual. Temos cidades em menor porte e cidades em maior porte. Aqui, hoje, na nossa terra, onde vivemos, se a gente sair de Salvador, lugar importantíssimo nesse mundo, e tivermos que pegar a estrada, nós vamos passar por vários lugarejos, não é isso? Depois vamos chegar numa cidade, uma metrópole como Feira de Santana, minha terra. E aí depois outra cidade, outro vilarejo, e aí vai. Assim também é o mundo espiritual que nos acompanha aqui na terra. Então nós temos várias cidades, vários vilarejos, vários postos que estão ligados às cidades maiores. Há toda uma estrutura espiritual conosco. Então, quando a gente fala em mundo espiritual, a gente não fala somente numa colônia lá longe. Não, porque aqui mesmo, em Salvador, nós temos uma colônia espiritual. Temos até a redenção. Temos essa colônia espiritual ligada a vários postos e intercambiando com o que estamos vivenciando, que é a outra dimensão. Onde é a outra dimensão? Aqui agora. Meu anjo da guarda está aqui comigo. Vocês estão vendo ele? O anjo de vocês, alguns estão aqui, espero, né? A gente está vendo? Não está. Mas estão conosco, só que em outra dimensão. Mas dentro da mesma realidade aqui, neste momento. Então eu não fico dizendo assim, porque o mundo espiritual parece uma coisa distante. Não, aqui é meu mundo espiritual. Eu saio aqui na porta, tem espíritos aqui na rua. Eu só vou ver os encarnados, porque eu não sou médium vidente, né? Não tenho mediunidade suficiente para ver os desencarnados, mas está cheio. Se eu passar no ponto de ônibus, tem desencarnado esperando o ônibus chegar. Saio daqui, vou para a cidade. Não vou no mercado. Tem.
desencarnado no mercado, no posto de gasolina, em tudo, gente. E tem desencarnado nas nossas casas, nossos prédios, em tudo. Então a gente fica pensando que é algo assim, sabe? Longe. Não, é aqui agora. Enquanto eu estou falando com vocês, aqui no centro, graças a Deus, com a proteção que nós temos fluídica, nós temos equipes espirituais engajadas em ajudar cada um de nós. Eu estou falando e há uma intuição, estão nos ajudando, cada um no problema que está lhe afligindo. Tem uma equipe espiritual aqui cuidando de nós. Então, sabendo dessa realidade, ou eu fui para um umbral, ou eu fui para uma colônia, ou agora eu estou aonde? Aqui. Aqui. E quantos são os casos que a gente fala, a pessoa desencarnou e ficou aqui conosco? Ah, meu ente querido, meu ente amado, mas eu sinto ele na minha casa. Sim, tá. Inclusive, enquanto a gente ficar alimentando sofrimento, dependência, tristeza, saudade é saudável, porque a gente lembra da pessoa com carinho e deseja que esteja bem. Mas a dependência é diferente. As preocupações do lar, se fulano estivesse aqui, ia ser tudo diferente. Coitado, ele começa a sofrer porque não está. Quer dizer, até está, mas não pode fazer nada, que é pior ainda. Então, diante dessa realidade, Manuel Filomeno de Miranda, ele passa por essa experiência de... Ele observa a Terra no mundo espiritual e com os instrutores, ele fica sabendo que a Terra tem várias camadas vibratórias. Mas isso é porque existe uma classificação? Não, essas camadas vibratórias, elas são formadas pelas nossas vibrações, de encarnados e desencarnados. Porque, acabei de dizer, se eu desencarno, eu vou para onde? Estou estagiando no mundo de provas e expiações. Estou reencarnando várias vezes na Terra. Então, eu vou ficar aqui pela Terra. Agora, ou eu vou para o umbral, ou eu vou para a colônia, eu vou estar aqui na dimensão, praticamente preso também, né? Então, ele sabendo dessa informação, ele percebe a categoria de vibrações diferentes e se aproximando justamente num período em que estava tendo o carnaval, ele vai até o Rio de Janeiro com os amigos espirituais para entender a assistência espiritual que ocorre no período do carnaval. Ao chegar, ele percebe que essas faixas vibratórias que estão em torno da Terra, elas existem devido a uma concentração mental. E quanto mais aglomera-se as pessoas, os espíritos, maior a vibração. Claro, os focos vibratórios. E o carnaval não é diferente, pelo contrário, é um dos maiores exemplos. Por isso que eu acredito que Manuel Filomeno de Miranda tenha se utilizado do exemplo do carnaval. Alguém aqui, pelo menos, conhece, para a nossa realidade, uma festa que dure mais tempo do que o carnaval? Eu não conheço. Pode ser que até em outra cultura, outros povos, seja similar. Mas o que é que adiantaria um espírito da outra cultura trazer essa informação para a gente e a gente ficar sem entender direito os hábitos, né, desses outros povos? Então é a nossa realidade aqui, é o carnaval. Então ele vê que qual é o efeito dessa concentração mental em todos nós. Vamos ver. Pode desencadear as obsessões coletivas, obsessões em massa. Uma forma prática da gente entender o que seria uma obsessão coletiva, você anda com aqueles que lhe são afins, óbvio, né? Ou você anda com pessoas que você não gosta, que você não quer estar perto. Deus lhe proteja, né? Às vezes é uma caridade até que a gente faz. Mas o lógico é que a gente esteja na companhia daqueles que nós temos afinidades. Então, a obsessão coletiva não é diferente, não. Aquela pessoa que até
parece ser calma, tranquila. Vocês já viram que quando ela se mistura com determinadas outras pessoas em grupo, é o que a gente fala, Maria vai com as outras, né? O que o grupo fizer, a pessoa acaba fazendo, vai junto, mais ou menos por aí. Por isso que no carnaval, pessoas que não bebem, pessoas que têm determinadas restrições, quando estão em grupo, o grupo o leva, estimula para que ele beba, para que ele faça determinadas situações, determinadas ações, para que ele se sinta o quê? Aceito. Ainda temos a necessidade de sermos aceitos. Então, se eu não fizer, eu me preocupo com o outro. O que é que o outro vai pensar de mim? Por isso que eu gosto, vira e mexe, eu sempre trago a parábola do bom samaritano. Que o homem é assaltado numa estrada de Jerusalém para Jericó. E aí deixam ele lá no chão, todo ensanguentado, sem roupa, sem nada. Passa um sacerdote, um homem da lei, olha, não ajuda. Passa um levita, que é tipo um ajudante do sacerdote, olha o homem lá todo estrupiado no chão, não ajuda. Aí vem um homem que é um samaritano, vê o homem caído e o ajuda. E faz tudo o que precisa fazer para salvá-lo. Resumindo, qual a diferença dos sacerdotes e levita para o bom samaritano? Que ele teve compaixão, que ele teve... Básico. O levita e o sacerdote estavam preocupados com a imagem deles. Isso é orgulho, egoísmo. Se eu ajudar este homem, que eu não sei se é um inimigo do meu povo, eu não sei se é algo impuro que eu vá me contaminar, porque naquela época tinha muita coisa nesse sentido. O que é que vão pensar de mim? Eu prefiro nem pegar. O samaritano, não importa para ele quem seja, porque ele se preocupa com o homem. É essa a diferença. Nós ainda somos muito sacerdotes. Estamos preocupados com o que o outro vai pensar da gente. Então, quando estamos em grupo, temos essa necessidade de aceitação. Não está todo mundo fazendo, se eu não fizer... É assim que a gente pensa? Se eu não fizer, eu vou ser o patinho feio da história. A mútua afinidade entre os espíritos. Manuel Filomeno de Miranda, ele vai se aproximando do carnaval no Rio de Janeiro, vê aquela nuvem escura, densa, pesada de vibrações que fazem parte das vibrações dos encarnados e dos desencarnados. Claro que o número de desencarnados 1000 vezes maior. E ele percebe que existe uma mútua afinidade entre encarnados e desencarnados. Não estão ali à toa, não. Muitos casos ele vai descrever, inclusive, em perfeita simbiose, ou seja, em perfeita troca de energias, troca de fluidos. Como se fosse uma infestação espiritual. Por que que ele chama atenção a isso? Porque no momento normal, sem festas, sem excessos, porque o carnaval ele vem, na verdade, né, em parceria com excesso. Se fosse uma festa, existe algo errado numa festa, gente? Não. A gente quer alegria, a gente quer dançar, a gente quer ouvir música. A arte é uma forma de a gente se conectar também com Deus. Mas é diferente quando a gente descampa para os nossos excessos, que vão para os nossos vícios, que vão para as nossas paixões. Então, os espíritos que como se estivessem assim adormecidos, né, em locais que a gente ainda não teve acesso a eles, no sentido que a gente não teria uma vibração que atraísse-os, nesse momento o que é que acontece? Nós funcionamos como um imã. Porque até o nosso próprio padrão vibratório também modifica. As vítimas também que ele vai se propor a ajudar, auxiliar, junto com a equipe espiritual,
Ele chama de vítimas voluntárias do sofrimento futuro. Por quê? Diante dessa perspectiva de estarmos numa festa de excessos, muitos são aqueles que são desavisados. A gente está tendo acesso a esse tipo de informação. Alguém teve acesso a esse tipo de informação antes? Eu só tive quando me tornei espírita. Antes de ser espírita. Olha, e eu tive vários convites para ser espírita. Tive prova disso semana passada. Minha irmã me mostrou um Evangelho segundo o Espiritismo que eu dei para meu pai em 2002. Eu não era espírita. Aí que eu me dei conta que desde 1996 eu encontrava amigos que eram espíritas, tive namorado que era espírita, e vamos para o centro, não, aquela coisa, aquela resistência. Mas a espiritualidade não desistiu. E eu hoje, espírita convicta. Então, o que é que acontece? Essas vítimas desavisadas vão voluntariamente porque estão sem saber dessa realidade espiritual. E o que é que ocorre? Essa influência espiritual, ela vai trazer as consequências não só para alguns casos de imediato, como também a longo prazo. A longo prazo. Eu me lembro que uma certa feita, Marcel Mariano, que é palestrante espírita, ele já contou isso em várias palestras, então eu me sinto à vontade de reproduzir. Ele falou que morava no Barbalho, tinha um apartamento, e aí chegou essa época de carnaval. Realmente hoje eu vejo muitos espíritas assim, dando um jeito de vou para longe, vou descansar, fazer tipo um retiro espiritual, né? E ele então, vou pro interior, vou ver meus parentes. Aí a sobrinha dele, meu tio, já que você vem eu vou pra capital, vou pro carnaval. Posso ir com as amigas, ficar no seu apartamento? Pode. Fui eu pra cá, curti o carnaval, etc. Terminou o carnaval, fui embora. Aí volta Marcel pra casa. Quando ele abriu a porta do apartamento para entrar, ele que é médium ostensivo, inclusive, né, fala com a própria guia dele, Marta, sentiu aquela vibração, como se fosse uma pancada de ar assim nele. Ele não conseguia nem transitar no apartamento. As vibrações dos espíritos que acompanhavam a sobrinha dele e as amigas, todas as vezes que voltavam da folia do carnaval para casa. Iam ficando por ali. Alguém aqui gosta de torta de chocolate? Eu adoro. E eu estou começando a fazer um trabalho psicológico para quando desencarnar não querer obsediar alguém só porque está comendo uma torta de chocolate, né? É sério, gente. Então, são pequenas coisas. Por quê? Você acha que você vai comer uma torta de chocolate no mundo espiritual? Não. Mas se sentir vontade, você vai ter que chegar junto a alguém que esteja realmente usufruindo o prazer, as sensações de estar comendo uma torta de chocolate. Você vai ter que sintonizar com essa pessoa nesse momento para usufruir as sensações também, como espírito desencarnado. Então, daí a importância da gente ir trabalhando o nosso desapego. Gostar é uma coisa, mas olha, não quero que faça falta. Olha que importância. Então, essa população invisível que está conosco nessa festa é acentuadamente maior do que os encarnados, como eu falei. Elas disputavam entre si, isso é a narrativa de Manuel Filomeno Miranda, da situação que ele estava vendo, a vampirização das vítimas encarnadas, que eram telecomandadas, como se tivessem a própria vontade viciada. Sabe aquelas coisas assim, não, eu não queria fazer, mas não sei o que me deu, me levou e eu acabei indo para lá e acabei fazendo essas coisas. Estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participavam. Por isso que eu digo, há controvérsias sobre beber socialmente, mas tenha certeza que o que a gente faz nunca a gente está só. Agora, quais são as companhias que você está atraindo com o que você faz? Quando eu bebo, eu não vou beber sozinha. Quando eu saio para as compras, eu não vou comprar sozinha. Quando eu vou ler um livro, eu não estou lendo sozinha.
Mas você tem que se lembrar, isso que eu estou fazendo agora, que tipo de companhia espiritual eu estou atraindo nesse momento? Então, se eu chego num lugar e eu perco o controle das minhas ações, do que eu estou fazendo, isso é muito perigoso, porque é acentuado também por influência espiritual. Ingeriam drogas utilizando-se dos compassos no corpo físico. A população de espíritos que desencarna, inclusive, ainda na dependência química. Drogas que eu falo de todos os tipos. Como que ele vai continuar usufruindo dessa sensação? Porque a gente desencarnou, a gente deixou de ser dependente? Tá. Você é apaixonado por alguém. Cheio de amor. A pessoa morre, você deixa de amar a pessoa porque morreu? Não, você passa um tempo, inclusive, sofrendo, até que um dia você ame novamente. Não é assim a história? Se for o contrário, você é apaixonado por essa pessoa, louco por essa pessoa, você desencarna. Você acha que no mundo espiritual você vai dizer, ah, me livrei de você porque agora estou no mundo espiritual? Não, ao contrário. Aí que você quer mais ficar com aquela pessoa e agora não tem como ficar. Assim são nossas paixões, inclusive materiais. Aquilo que quando eu desencarno e gostaria muito de ter, muito de fazer, eu vou buscar alguma forma de me satisfazer. Então, drogas é algo assim que prende demais. E os espíritos desencarnados têm que trabalhar como se fosse um tipo de obsessão. Tem a influência espiritual, que não é algo assim permanente, né? Ou seja, não é de muito tempo, de longo tempo, como seria uma obsessão. É de momento. Então, aí a pessoa diz, ah, mas aí eu só vou no carnaval dar uma olhada. Gente, até Jesus foi tentado no deserto. A pessoa acha que agora eu vou lá com meu anjo da guarda, estou rezando, estou de corpo fechado, não é assim que fala? Nada vai me influenciar, nada vai me perseguir. Isso é arrogância. Isso é arrogância. A gente tem que reconhecer que em relação ao invisível, eu sou algo assim, como é que eu vou combater? Inclusive a gente, se a gente não está vendo, a gente nem sabe que tipo de influência a gente está recebendo. Mas diante das nossas ações, hoje você já tem essa dica, né? Lembra? O que eu estou fazendo é o que eu estou atraindo. Então, se interligavam a desmandos e orgias lamentáveis, atacavam os burlescos, ou seja, né, os que estavam pulando, transeuntes, transmitindo-lhes induções nefastas, ou seja, induzindo a pessoa a pensar determinadas coisas, a fazer determinadas coisas, porque eles querem isso. E só vão conseguir, muitas vezes até a título de chacota com o ser humano, isso acontece. Espírito tão ruim, tão perverso, que quer ver você se acidentar, quer ver você romper um relacionamento. E para isso é diversão, para esse espírito. É diversão. E para nós é prejuízo. Davam início a processos de obsessões demoradas, essas obsessões que agora serão a longo prazo, como eram as da sobrinha de Marcel, né? O que é que Marcel fez, inclusive, para entrar dentro de casa? Ele precisou pedir ajuda espiritual da guia dele, Marta, para que fizesse todo um trabalho de limpeza no ambiente, para ele conseguir voltar a estar no apartamento dele. Mas você vê como um médium ostensivo sente mais. Agora, se a mesma situação, tira Marcel, bota a Karina, eu ia chegar lá, cheguei, não ia lembrar nem, só ia olhar para ver se minha cama estava arrumada, se não ia trocar um lençol ou não, tá tudo bem na minha casa. Não. O impacto de um médium ostensivo é muito maior. Eu sou uma desavisada, então cabe a mim redobrar, inclusive, minha atenção. Vocês estão entendendo? Então,
Misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, verdugos e técnicos de vampirização do tônus sexual em promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados. Olha, um parênteses aqui. Técnicos de vampirização do tônus sexual. Existe especialidade para ser ruim também. A gente tem que se atentar para isso. Quem leu o livro aqui, Libertação, sabe o que eu estou falando. De autoria do espírito André Luiz. Que chega no mundo espiritual, Gregório, dominando ali como se fosse um imperador do mal. Ele com os grupos dos espíritos sob sua coordenação, fazendo mal. E eu achei interessante que o instrutor explica para André Luiz. Os espíritos que estão nessa condição, que não despertaram ainda para o bem, o mal acaba como instrumento, sendo um instrumento educativo para nós, espíritos que já despertamos para o bem. Então, assim como a dor é instrumento que nos aproxima de Deus, eu digo que muitas situações são aquelas que passamos por uma experiência ruim para lembrar que Deus existe. Ai, meu Deus, aí a gente pede socorro. Porque quando tudo está bem, a gente nem lembra. A gente mal faz uma oração. Mas quando a coisa aperta, aí pede ajuda no centro espírita, aí implanta o evangelho do lar, aí faz tudo certinho, começa a estudar. Depois que tudo começa a ficar bem, o evangelho no lar é 10 horas, começa a ser 11, depois não, amanhã eu faço, a espiritualidade vai compreender e a disciplina vai sendo relaxada, até vir novamente uma prova, vir novamente um aperto. Por isso que eu sempre falo que a dor é um instrumento educativo de Deus. O melhor é que nós vigiemos e oremos constantemente para não ter que passar pelas experiências muito dolorosas para lembrar de Deus. A gente tem que trazer Ele no nosso coração todos os dias. Então, em promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados. Então, eram os desencarnados, técnicos da vampirização de tônus sexual, principalmente aqueles que são viciados em sexo. Aqueles espíritos que desencarnam, que não querem ficar um dia sem fazer sexo. Chega no mundo espiritual, vão querer fazer o quê? Só pra... Não, vão querer também ter sexo. E aí o que é que eles fazem? Santo Agostinho estudou isso. Ainda classificou os espíritos íncubos e súcubos, ou seja, aqueles espíritos que tinham relações sexuais com encarnados, para ter as sensações desses espíritos, ou seja, aproveitavam daquele momento que o encarnado estava naquela onda mental de um ato sexual, ou estava praticando com algum parceiro, vampirização sexual. Então, meus amigos, consequências que nós temos diante dessa vibração das trevas. Moléstias graves que se instalam nessas oportunidades de festas que a gente não tem controle. Moléstias graves no sentido de moléstias espirituais, moléstias também biológicas. A gente sabe que a gente fica até... tem que se precaver dos surtos, das epidemias que nós temos, inclusive de doenças transmissíveis sexualmente durante o carnaval. Comportamentos morais que se alteram sob o assodar dos apetites desmedidos. A pessoa passa o ano inteiro se reprimindo. Chega o Natal, uau, vira outra, né? O carnaval, eu falei o quê? Natal? Alô, senhor? É que eu vi uma árvore de Natal aqui. Foi mal, foi mal. Corta. Bem, chega o carnaval, a pessoa se solta. Que você não reconhece aquele ser humano. Você vira assim. Inclusive tem uns que não querem nem encontrar gente conhecida. Duvide então, né? Da moral desse indivíduo. Essa de Natal foi ótima, vou levar para casa. Distúrbios afetivos surgem passados, ou seja, depois que vêm as ilusões. A pessoa está solteira,
Aliás, hoje em dia não precisa nem estar solteira, né? Para estar na gandaia. Aí chega lá, em pleno carnaval, conhece alguém, fica, não vamos entrar em detalhes como ficou, beijou, não sei o que, etc. Ficou. E já começa a criar uma ilusão de que aquela pessoa vai ser meu parceiro. Quando eu comecei a fazer palestra, inclusive na época do carnaval, para alertar a respeito dessa situação espiritual, uma amiga minha, que é espírita, só que não é, ela se diz, na verdade, espírita, mas ela não frequenta centro espírita, ela não faz evangelho no lar, mas se diz espírita, conhece a doutrina. Aí ela me falou, mas eu conheci meu marido no carnaval. Criatura, não posso pegar uma exceção para fazer uma regra. Não posso. E tem mais. Conheceu através de pessoas que eram da família dela. Aí, esse é outro aspecto. Que quando a gente vai para o carnaval, a gente vai lidar com seres humanos que não são da nossa mesma criação, da nossa faixa social, não frequentam os mesmos lugares, não aprenderam as mesmas coisas, não foram criados, não têm os mesmos modos da sua família. Aí você chega num lugar popular, gente misturada de tudo quanto é jeito, e você quer que a pessoa não encoste. A pessoa foi criada ali embaixo de um teto, com 15 pessoas numa mesa guerreando pela comida e tudo, e você está ali, não encoste em mim, com frescura. Não dá. Então você tem que ir realmente de peito aberto, seja o que Deus quiser. Porque se é difícil conviver, às vezes, com um parceiro ou uma parceira de uma família diferente, que dirá você estar no dia a dia, durante praticamente uma semana, convivendo com pessoas que você não conhece. O que é que eu tenho que esperar? Qualquer coisa. Então vem esses distúrbios afetivos, das desilusões, porque passou o carnaval, terminou a festa. Eu vejo muitos relacionamentos rompendo depois do carnaval. Alguns até já rompem antes. Sócios financeiros ficam em cobranças demoradas. Pessoas que gastam o que não tem para vivenciar a festa de carnaval. Homicídios 3 variados, né, que a gente vê aí, a gente vai... Todo ano a gente percebe isso acontecer e aí fica depois, poxa, o rapaz saudável, não bebia, não fumava, não comia, quase que não existia e aí, pô, morreu mesmo, né? Aí você vira, como? Que eu criei com meu filho com tanto amor, tanto carinho, um menino correto, acontece isso. Oportunidade. Simplesmente oportunidade. Suicídios alucinados. A pessoa entra em depressão, às vezes até com a euforia do outro. Eu costumo dar sempre o exemplo de redes sociais. Né? A gente fica olhando na rede social, aquela pessoa sempre com todo sucesso, toda linda, maravilhosa, tem tudo que você não tem, tudo. Aí você começa a ter raiva de olhar aquilo ali. Imagine uma festa. Eu fico pensando, as pessoas lá naquele camarote, carésimo, e os outros embaixo, um empurra, mal consegue beber, se divertir. São assim, sistemas completamente diferentes. Castas, vamos dizer assim, as castas diferentes, né? Então, suicídios alucinados, a pessoa que realmente entra em depressão diante da situação, desencarnação por abuso de drogas. Isso é muito frequente ocorrer. E o posto central de atendimentos, Karina, finalmente. Diante desse aspecto todo, a Manuel Filomeno de Miranda fala, e ainda assim a espiritualidade maior se preocupa, vem até a nossa realidade terrestre aqui, monta postos de socorro, vários postos de socorro, várias unidades. Essa, inclusive, que ele traz no livro com os exemplos que ele conta depois, né, os socorros que ele acompanha, é coordenada, esse posto central, por Dr. Bezerra de Menezes. Tem médicos, enfermeiros, os técnicos em socorros, sob a coordenação de Dr. Bezerra de Menezes. Então, para você ver a preocupação, médicos espirituais
enfermeiros e técnicos em socorros. Socorros não só daqueles encarnados como desencarnados. Então, quando ocorrem essas violências que levam à desencarnação de alguém no período de carnaval, eles são direcionados para esse posto de atendimento, esse posto de socorro, central de atendimento, para fazer a transição para algum lugar no mundo espiritual. Quais são os lugares, lembram? Isso, isso e isso. Ou seja, um umbral vai para uma colônia, ou um posto que esteja, né, ligado a uma colônia espiritual, ou então vai estar aqui conosco, vai continuar aqui conosco, mas já passou por um pré-atendimento. Expressiva faixa de humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mais sequiosos de sensação do que ansiosos pelas emoções superiores. Natural que se permitam, nestes dias, os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. Isso é Manuel Filomeno de Miranda falando. Sintonizado. Então, aquilo que eu falei, fica quieto o ano todo, chega no carnaval, sim, quer paquerar? Vai paquerar no carnaval? Por que não paquerou antes do carnaval? Então, a gente tem que levar a vida de uma forma sem excessos, uma forma normal, tranquila. Não é esperar um determinado tempo, para não falar Natal de novo, um determinado tempo, e nesse tempo vou fazer tudo que eu não fiz antes. Isso é algo são? Existe sanidade em eu pensar dessa forma? Então, eu não estou segura do que sou. Se pensa assim, se eu preciso esperar uma época para fazer tudo que eu quero, quem sou eu? Que não posso fazer o que eu quero hoje, moderadamente, de forma madura, a cada dia, uma ação após a outra. E pior, é o que vem aí. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus. São uma bênção de ser humano. Mas chega numa festa dessa, mecedo na bebida, tem uma confusão do meu lado e tô eu lá numa briga já, batendo em alguém. E sou de Jesus. Não é assim? Então, gente, eu pelo menos tenho um proceder que eu gosto de falar. Eu tenho e prefiro passar como exemplo. Eu prefiro não estar em locais que vou me submeter a esse tipo de situação. Porque eu não sou arrogante ao ponto de achar que eu tenho superpoderes. Que eu posso evitar levar um murro. Eu já levei no carnaval 2 vezes. Que posso evitar ser assaltada. Ou em dias normais eu vou ali na esquina com todo cuidado. Claro que eu vou sem celular. Vou, às vezes, somente com um cartão de crédito que eu posso mandar cancelar. Mas no caminho eu vejo a pessoa parada no ponto, lendo o celular. Uma pessoa sentada no meio-fio na rua com o celular. Aí depois a pessoa fala: não, menino, no mundo violento já roubaram 4 celulares. Sim, você fica mostrando para todo mundo: tô com o celular aqui, ó, leve. Então a gente tem que ter também, tomar algumas precauções na nossa vida para evitar determinadas situações. Mediunidade no carnaval, lembremos que para o médium ostensivo essa situação que eu estou falando, ela é muito maior, as consequências, né? A potencialidade que ele recebe essas informações é muito maior. No ambiente convulsionado da orgia, naturalmente que a médium terminaria por assimilar altas cargas de fluidos perniciosos que lhe perturbariam o equilíbrio, tornando-se fácil presa em situações e influências nefastas. Ele aí está contando a respeito de uma médium, inclusive, vou contar aqui rapidamente para vocês.
uma pessoa correta, é médium, mas não é espírita. Ela cuidava de uma senhora, na época de carnaval, uma pessoa idosa, né, cuidadora de idosos. E aí foi ficando na casa da idosa até um determinado horário, que ficou tarde para voltar para casa, mas ela precisava voltar para casa. Então ela vai orando, faz uma oração e começa a entrar no caminho dela, entra num atalho, uma rua, um beco, praticamente, em que vários rapazes, completamente alterados por causa do álcool, já também com todas as companhias espirituais, né, querendo tocar o terror, como a gente fala, se dirigem a ela e quando ela está prestes a ser estuprada, espíritos que estão auxiliando, esses dos postos de socorro, que já estavam a par da situação, o espírito não vai lá tirar o homem de cima de você não, né? Então o que é que ele faz? Ele pede ajuda àquilo que está ali acessível. Na hora ia passando um carro da polícia em outra rua e eles induziram por intuição que o policial modificasse o caminho e passasse exatamente próximo ao beco onde a menina estava prestes a ser estuprada. E aí, o policial, quando foi se aproximando com o carro, os meninos saíram correndo e a menina ficou lá no chão toda rasgada, eles prestaram auxílio. Aí eu pergunto, foi para a festa do carnaval? Não. Se excedeu? Não. Mas infelizmente se colocou em perigo porque a gente sabe que esse é um período em que as pessoas perdem o controle, estão fora de si. Ah, também não é assim não, Karina, eu vou para o carnaval, não tem nada disso. Porque você está tendo contato com 10, no máximo 20% da população que está mais tranquila em relação a isso. Por fim, meus amigos, a influência também nos chega de forma negativa pela televisão, pelas redes sociais, porque hoje em dia não basta irmos ao local, parece que muitas vezes o local tem acesso a gente, não é assim? Eu tenho visto muito através dos telejornais esse tipo de situação. Se vocês quiserem, vocês podem fazer um teste. Assistam um telejornal pela manhã, meio-dia e à noite. Vocês vão ver que 90% das matérias são as mesmas. E agora eles colocam uma carga emocional muito grande no que ocorre, porque desastre sempre ocorreu e a gente tem que realmente se compadecer do que acontece no mundo. Acontece conosco, acontece ao nosso redor. Mas eles levam a emoção que basta você assistir uma vez e tomar atitude. Porque aquilo que nos choca, e a gente tem uma atitude de ajudar, de se mobilizar. Mas não é necessário você assistir a mesma coisa de manhã, de tarde, de noite, porque você vai levar isso consigo no seu inconsciente. Então você não vai ficar somente com isso de manhã, de tarde, de noite. Vai ficar de manhã, de tarde, de noite e durante o sono. Durante o sono também. Como é natural, agita-se durante o processo do sono, detendo sinais, cogitações não superadas ou partindo em direção das sugestões que foram captadas com sérios distúrbios para o equilíbrio e paz pessoal. Então, até isso, o que é que você anda vendo? O que é que você anda ingerindo mentalmente? Né? Eu tive que trabalhar isso muito em minha mãe é idosa, minha mãe é aposentada, então ela o que é que faz? Vê televisão o dia inteiro. E ela tinha uma super preocupação comigo. Minha filha, quando você chegar em casa, dê notícia que você chegou, que você está bem. Por quê? Aí depois eu fui perceber que como minha mãe fica com essa carga negativa, é acidente, é roubo, é assalto, é não sei o que, é coisa que explode. De manhã, de tarde, de noite, ela acha que eu estou em algum lugar, que eu estou no meio do terrorismo. É sério. Fica essa impressão para as pessoas que estão recebendo esse tipo de informação constantemente. Então eu tive que fazer um trabalho gradativo. Graças a Deus, hoje ela só assiste o Jornal da Manhã. E os outros jornais ela já não assiste mais. Porque ela fica nessa ansiedade de eu estar em casa, dentro da notícia e tudo. Porque imaginando que eu estava lá no meio de um banco que ia explodir, que tudo, né? E finalizando,
O espírita deve afastar, essa mensagem de André Luiz, no livro Conduta Espírita. O espírita deve se afastar de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. Então não é Karina que está falando, não. Também está falando, está repetindo. É orientação, quando a gente vai estudar, Emmanuel também tem esse mesmo tipo de orientação. Por quê? A espiritualidade é misericordiosa, ela faz o trabalho dela, só que a gente tem que fazer a nossa parte também. A gente tem que ter as nossas precauções, os nossos cuidados. A gente tem que sacrificar um pouco das nossas vontades também. O mundo não é o tempo inteiro lindo e belo, para as coisas que a gente quer, que nos dê prazer. Não. Hoje, se eu sei ler, se eu sei escrever, foi porque minha mãe me mandava ir estudar e eu não gostava de ir para a escola. Eu, por mim, era uma criança que nunca teria ido para a escola. Hoje não saberia ler, nem escrever. Então, a vida não é só de coisas que nos dão prazer. Nós temos a nossa parte também de obrigação, para conosco e para com o próximo. Nos atentemos a isso. Eu não sei qual é o tempo de palestras aqui, viu? Como é que está o horário? Tá tudo bem, né? Eu estava preocupada, gente, será que eu vou terminar em cima do tempo? Meus irmãos, fica aqui esse alerta, tá? Existe sim uma arquitetura espiritual, esse centro, essa casa, nós temos toda a dimensão espiritual dela. Quando a gente vai ver, existe um mezanino aqui em cima. Nossa, hoje, né? Sejam bem-vindos também os convidados espirituais que estão aqui conosco. Existem as equipes espirituais que nos auxiliam nos estudos, na saúde, no trabalho doutrinário, em tudo. Não tem nada mais organizado do que o mundo espiritual. Para o bem e não esqueçam, para o mal também. Existem equipes espirituais, equipes não, né? Vamos dizer, grupos espirituais também que estão tocando terror. E são organizados para isso e têm estratégias. Lembram as técnicas? Tem técnicas, tem, como diz, finalizando com o livro Libertação de novo, tem escola de maldade humana no mundo espiritual. Imagine você estudar para saber o quanto que você pode ser malvado. Ninguém merece, né? E sabendo que tem sim, existe isso, é que temos que tomar cuidado. Muita paz a todos, muita luz.